Olá, eu sou Daniel Salomão, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou educador financeiro e eu vou falar hoje a respeito de tomada de decisão. Eu vou pegar um exemplo prático, vou colocar aqui em números para você ver como ter conhecimento a respeito de finanças pode gerar um impacto imenso ao longo do tempo, tá certo? No vídeo anterior aqui do canal, eu falei sobre a educação financeira, a necessidade que nós temos de ter educação financeira, como muitas vezes nós não percebemos que nós precisamos nos educar financeiramente. Nós apenas saímos tomando decisões, né? Essas decisões podem trazer problemas, prejuízos, e o pior, muitas vezes nós não reconhecemos os problemas que vêm dessas decisões ruins. E aí nós não corrigimos o curso das coisas e simplesmente passamos a vida inteira de forma ineficiente quando o assunto é finanças. Então, agora vamos para a vinheta. Se inscreve no canal. Se você realmente gosta desse tipo de conteúdo, se faz diferença, dá o seu like e não esquece de compartilhar com as pessoas com as quais você acha que vão se beneficiar muito desse conteúdo, tá certo? Bem, então nós vamos agora fazer essa simulação. Olha só. Eu estou fazendo uma simulação, eu precisei pegar um tipo de investimento onde nós vamos aportando sistematicamente e eles são carregados por muito tempo. Então, para exemplificar, eu peguei um fundo de previdência privado, tá certo? Não que eu ache bom ou ruim, não é o intuito desse vídeo ainda falar detalhes a respeito desse tipo de investimento, eu peguei ele como exemplo porque ele é muito utilizado no Brasil, tá certo? Então, só para título de explicação de como eu cheguei nesses valores, o período foi o seguinte: aportando R$100 por mês, ou seja, se investindo R$100 por mês, de agosto de 2007 até julho de 2017. Então, são aí 10 anos de acúmulo de dinheiro, todo mês se colocando R$100. A correção desse valor, ou seja, a rentabilidade, seguiu a taxa Selic do período, tá certo? E o que a gente vai falar aqui são 3 alternativas que uma pessoa teria. 3 fundos de investimento de previdência privada, né, diferentes, e cada um com uma característica. Vamos lá, eu preciso explicar 2 detalhes aqui. É uma taxa que existe chamada de taxa de carregamento. Olha só, vamos simplificar? Quando você pega o dinheiro e carrega para dentro do fundo, ou seja, quando você pega o seu dinheiro e faz o investimento no fundo, existe uma taxa chamada de taxa de carregamento. Ela é paga normalmente uma vez na entrada, é o mais praticado. Então, quando você faz o depósito, é como se houvesse um imposto ali, uma tributação de entrada, e esse dinheiro já é pago para a instituição que está ali gerindo aquele fundo de previdência, tá certo? Então, vamos supor, a taxa de administração é 1%, ou seja, 1 em cada R$100. Se você aportar o dinheiro ali, vai ter um saldo de R$99 no seu fundo. Esse outro real foi usado para pagar essa taxa. E a segunda taxa é a taxa de administração. Que taxa é essa? Quando o seu dinheiro fica 1 ano ali investido nesse fundo, o administrador do fundo, ele cobra um valor sobre todo o saldo que está lá dentro. Então vamos aqui pegar de novo o exemplo de 1%. Se a taxa de administração for, por exemplo, 1%, não vamos mudar para melhorar a conta, 2%. Então você tem lá R$100 nesse fundo e a taxa de administração anual é de 2%. Então, quando você fez o aniversário de 1 ano, se você tem R$100 nesse fundo, você vai ter, então, 98, ou seja, 2% vão ser devidos como taxa de administração. Então, é dessa diferença, veja bem, o esforço da pessoa é o mesmo, é pegar R$100 e depositar todo mês. A diferença dos resultados é pelas taxas cobradas pelas instituições ali que fazem a gestão dos recursos, tá certo? Então, vamos agora para o gráfico. Então, nós temos aqui um exemplo de uma taxa de carregamento de 2% e administração de 4%. Quem fez esse investimento, então, R$100 mensais pelo período de 10 anos com essas taxas, terá um capital acumulado de R$16.210,92. Aqui não há o que se falar ainda sobre imposto de renda, porque os fundos de previdência privada, a forma como você vai pagar imposto, ela vai variar. Geralmente, no momento do saque, que você vai fazer o pagamento, tá certo? Vamos pegar, então, esse fundo, que é o que teve a menor rentabilidade de todas, R$16.210,92. Se você tiver uma taxa de carregamento, ao invés de 2%, de 1%,
e a taxa de administração cair de 4% para 2%, o resultado já seria, ao invés de 16.210, ele iria para R$ 18.585,95. A gente tem um acréscimo aí de mais de R$ 2.300. R$ 2.300 em cima de 16.000 é mais de 10% de diferença. E se nós formos ainda para um outro fundo, que é um fundo que tem taxas baixíssimas de carregamento de zero e administração de 0,25%, o capital acumulado seria de R$ 20.000, R$ 20.984,74. Repare que o esforço aqui de quem está fazendo os aportes é igual, a quantia depositada é igual, mas olha só a discrepância dos valores. Então, quem escolheu aqui, por exemplo, nessa decisão, nessa simulação, o melhor investimento, ele ganhou mais de R$ 4.700 a mais, né, do que quem fez a pior escolha de investimento. Então, R$ 4.700 em 16.200 é muita coisa, né? A gente tem aí um valor mais de 20%, talvez 25% maior. Então, isso aqui é uma demonstração prática de que, porque uma pessoa que ela vai ir para o banco e ela vai falar, eu vou investir aqui no fundo de previdência, e ela não compara taxas da instituição onde ela está com instituições menores, a gente vai ter esse problema, um problema que aparece, que é o problema de perda de patrimônio ao longo do tempo. Isso porque eu coloquei a rentabilidade igual, porque existem alguns bancos grandes hoje no Brasil, existem algumas formas de você fazer fundo de previdência privada, onde a remuneração é menor ainda. Então, muitas vezes também a gente vai ter uma taxa até não tão alta, mas a rentabilidade que é paga ali pelas cotas ao longo do ano, ela não é muito alta também. Então, as decisões financeiras, principalmente as que são recorrentes e de longo prazo, elas têm esse poder de causar uma diversidade enorme de resultado final, é certo? Foi uma demonstração prática para complementar o vídeo anterior. Se você gostou, realmente dê o seu like e vamos comentar, tá certo? Fique à vontade para colocar seus comentários e vamos seguir em frente. Até mais!